conhecimento de um lugar, de uma terra, porque nós somos detalhistas, tem pessoas que são detalhistas, né, e vê os mínimos detalhes em cada coisa, e cada um deles lá viram muitas coisas, e na hora que somou os relatos ficaram grandes, extensos, de cada detalhe de que eles viram ali. O que eu queria que a gente extraísse para nós, dentro desse ensinamento? Deus sempre vai nos dar oportunidade de pisar em lugares em que Ele quer nos usar, em lugares que Ele quer mostrar para você que você é a obra dEle, amém? Irmãos, Deus não estava preocupado aqui com a terra, no que tinha naquela terra, porque para Deus a terra não vale nada se não tiver o homem. Se o homem não tiver na terra, se o homem não tiver naquilo que Deus está fazendo, não tem valor para Deus. Não tem valor. O que Deus queria era chamar a atenção daqueles homens, daquelas tribos, para que eles pudessem ser líderes que tivessem uma visão de Deus, amém? Mas nós vamos ver, irmão, que no caminhar de Deus, na formação dessas tribos, nem em todo tempo eles conseguiam enxergar o que Deus queria que eles enxergassem. E é assim até hoje. Nem sempre você consegue ver exatamente como Deus está mostrando. O Senhor mandou eles entrar para reconhecer a terra. Mas muitos ali não sabiam nem quem eles eram. E eles não sabiam verdadeiramente o que eles representavam para Deus. Por isso os relatos foram decepcionantes para muitos. Mas para outros, pelo menos para 2 deles, o relato foi de Deus. 2 homens conseguiram captar e enxergar o que Deus estava fazendo. E olha o que diz aí no versículo 25. Eles voltaram a explorar a terra no fim de 40 dias. E no 26, e eles voltaram e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, reportaram a eles, e a toda a congregação, eles mostraram o fruto da terra. Eles se reportaram a ele, disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela também mana leite e mel, e aqui está o seu fruto. Mas o povo que mora nessa terra é forte, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também lá descendentes de Anak. Amaleque mora no sul da terra dos heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas, e os cananeus moram perto do mar, das margens do rio Jordão. Importante você entender que até aqui, eles captaram os detalhes. Muitas vezes, nós vamos captar alguns detalhes daquilo que Deus está fazendo, aonde Deus nos leva, mas o mais importante é nós captarmos os detalhes de Deus, aquilo que Deus quer que nós venhamos corresponder a Ele. Eu tenho pregado aqui, tem dito que Deus é um Deus das interrogações, amém? Se você não der a resposta que Deus te perguntou, se você não der a resposta, Ele vai continuar te perguntando a mesma coisa. Porém, o nosso tempo é limitado, ele passa, ele termina, e como eu não dei a resposta que Deus esperava que eu desse, logo, a obra de Deus na vida de muitas pessoas vai seguir, mas de outras vai ficar parado. Por isso nós estamos recebendo de Deus nesse ano, de começarmos dentro de uma visão, de que todos nós precisamos aprender a andar com Deus. Fala assim, andar com Deus. Muitos ali já sabiam andar com Deus, mas andava com Deus, mas não dava atenção ao que Deus falava. É muito importante eu dar atenção no que Deus está falando, e não ficar desligado do que Ele está falando, porque Deus o tempo todo, Ele está falando, o tempo todo Deus está se manifestando, o tempo todo Deus está trabalhando na vida das pessoas, e nós precisamos estar completamente abertos a isso. Então eles vão e dão os detalhes dos relatos, e continuando no relato, ele diz assim: e Calebe tranquilizou o povo, versículo 30, diante de Moisés, e disse: subiremos e a possuiremos, porque poderemos vencê-la. Mas os homens
que subiram com ele disseram: nós não podemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. E eles espalharam a má notícia entre os filhos de Israel sobre a terra que eles exploraram, dizendo: a terra que atravessamos para explorar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens gigantes. E vimos lá os nefilins, os descendentes de Anak, descendentes de nefilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também era aos olhos deles. Fala assim: e eles olharam para eles e se viram como gafanhotos. Irmãos, eles chamaram de inseto, eles olharam para eles e nós somos os insetos diante dele. Deus envia 12 tribos, todas elas para verem a mesma coisa e com uma única missão: espiar uma terra e ver o que tinha naquela terra. Deus não enviou para que eles fizessem comparações daquilo que eles eram ou não eram. Deus enviou para mostrar para eles que eles precisavam olhar para aquela terra e ver que haviam, sim, muitas coisas maravilhosas, mas haviam trabalhos a serem feitos naquele lugar. Havia lutas a serem travadas, havia alguns obstáculos que precisariam ser vencidos. Deus mandou eles olhar para aquela terra, para que eles pudessem entender de que quem ia fazer a obra não era eles, era o próprio Deus. Você crê nisso? Os desafios que Deus nos faz precisam ser aceitos não como algo particular nosso. Eu não faço a obra de Deus. Você não faz a obra de Deus. Você é convidado a participar para ser a obra dele. Mas agora Deus não poderia trabalhar com pessoas que se achavam insetos. Eu gosto de lembrar aqui que já preguei muito sobre isso aqui. Lembrando de Jesus, Jesus pergunta para os discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? O que estão dizendo acerca de mim? Lembra? Preguei várias vezes isso aqui. E aí cada um dizia uma coisa, e Jesus pergunta para eles: olha, e vocês, o que dizem? Jesus queria levar eles a entender que se eles mesmos, ou se o próprio Filho de Deus que ali estava, não soubesse quem ele era, nada iria acontecer. A obra que Deus queria fazer através dele não aconteceria, porque ele não sabia quem ele era. Por isso nós estamos completando 15 anos. Alguns aqui, Madu era nenenzinho no colinho, né, Madu? Está com 15 aninhos, né? Ó, que delícia. Então, se nós não estivermos nos enxergando como pessoas que não vão realizar uma obra, mas vão ser a própria obra, e entender que é Deus quem vai fazer a obra em nós, nós seremos pessoas com essa limitação de inseto. Irmãos, o que é o inseto? Um gafanhoto você mata com um peteleco. Você pisa e ele faz estala. É igual uma barata que você corre atrás dela e acabou. É um inseto. E essas pessoas, Deus não poderia ainda fazer a obra que Ele queria, enquanto elas não mudassem a sua mentalidade. E quantas pessoas hoje ainda é assim? Quantas pessoas passam ano, entra ano, outro ano, comemoram mais um ano, outro ano, e elas ainda não entenderam quem elas são no reino de Deus. Uma igreja firmada nos propósitos de Deus, quando ela aprende a andar com o Senhor, ela aprende também a correr com o Senhor. Deus estava levando esse povo para uma terra, porque queria ensinar eles a andar com aquilo que Ele fala, andar segundo os passos que Ele estaria determinando um dia de cada vez. E consequentemente Deus iria começar uma carreira na vida de um monte de pessoas de todas as tribos. Mas Ele não poderia fazer isso enquanto a mentalidade deles não mudasse. Por isso Deus disse que aquele povo não entraria na terra. Aquela geração, todas aquelas gerações que ali estavam, que negaram a fé,
e que viram as maravilhas quando atravessaram o Egito, o mar, em que Deus tirou eles do Egito, e ficaram vivendo anos e anos no deserto, vindo tantas e tantas maravilhas, não foi suficiente para eles crerem em Deus, para entender que quem faz a obra é Deus. Bastava a eles orar e Deus providenciava algo. Mas passava um pouquinho, começavam a murmurar de novo. E o povo então, nesse texto, mostra que um povo murmurador, ele contagia um ao outro. Mas o povo também, o povo destemido, o povo que ouve o que Deus diz, o povo que crê no que Deus fala, e que sabe quem é e que não é um gafanhoto, fala assim: eu não sou um gafanhoto. Se você não entender que o diabo vai dizer que você é um gafanhoto, que o diabo vai ficar apontando para você e vai dizer que você não pode, você é isso, você é aquilo, e você não vai conseguir chegar aonde Deus quer, se você não começar a andar com Ele, para que Ele diga quem é você. Jesus fez isso com os discípulos. Quando Jesus fez a pergunta, e os discípulos responderam, Jesus então perguntou para eles: vocês, que dizem que eu sou? Então Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele diz isso, Deus dá a ele então uma oportunidade de aprender algo que toda a igreja precisa aprender. Jesus estava ensinando que o mais importante é o que Deus diz ao seu respeito. Quando ele diz assim: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas quem? O meu filho, o meu Pai que está no céu. Isso não veio de você mesmo, foi Deus quem disse quem sou eu. Da mesma forma que é Deus quem tem que dizer quem é você. Não deixe que o mundo diga quem você é, não deixe que as pessoas digam quem você é. E ainda que elas estejam dizendo algo que não é o que Deus diz, pergunta para Deus se é verdade. Por isso a importância de você andar com o Senhor. Se você andar com o Senhor, Ele vai mostrar verdadeiramente quem você é, e Ele vai dizer: você não é um gafanhoto, você não é um inseto, você não vai ser pisado, a não ser que você tenha uma mentalidade de gafanhoto, a não ser que você esteja vivendo como um gafanhoto, a não ser que você esteja permitindo que o inimigo coloque você com uma mentalidade e um posicionamento de inseto, onde qualquer um vem e passa por cima de você, porque você não se aproxima de Deus. Você não consegue manifestar a obra de Deus. E nós vemos que 2 homens se levantam. 2 homens que não tinham mentalidade de gafanhoto. 2 homens que não sabiam como que iam vencer aquele gigante. 2 homens que não sabiam como iriam enfrentar aqueles obstáculos, mas sabiam que tinha um Deus todo-poderoso e que o estaria enviando, e que prometeu e disse que eles entrariam naquela terra. Isso é o suficiente. A fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que não se vê, certo? Mas daquilo que eu creio, daquilo que eu espero. É a declaração daquilo que eu espero. Por isso que quando eu ando com Deus, quando você anda com Deus, você tem que ouvir o que Deus está dizendo, para você corresponder a Ele, mesmo que não haja entendimento. Jesus ensinou isso quando Ele estava também com seus discípulos. Ele estava lavando os pés dos discípulos, e os discípulos, alguns, Pedro nem queria que Jesus lavasse o pé dele. E Jesus disse: olha, o que eu faço hoje vocês não entendem. O que eu faço hoje vocês não entendem. E por ele não estar entendendo, ele não queria permitir o que Deus estava fazendo. Ei, permita Deus fazer o que Ele quiser na tua vida. Permita Ele fazer, permita Ele mudar o que tiver que mudar. Permita que Ele venha com a palavra dEle. Vá para Ele. Se você realmente se rendeu a Ele, Ele vai testificar a você, Ele vai dizer para você que Ele está tratando de você, que Ele está cuidando de você, porque Ele te ama. E esse texto mostra para nós, então, esses 2 homens que tinham um espírito diferente, tinham uma revelação diferente. Eles não eram pessoas que tinham uma mentalidade de inseto,
eram pessoas que verdadeiramente estavam agarradas com o Senhor. E aí no versículo seguinte, no versículo 30, capítulo 14 agora, diz que o povo começa a se revoltar. E toda a congregação se levantou a voz e clamou. E o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, Arão e toda a congregação. Lhes disse: se tivéssemos morrido na terra do Egito, ou se tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? Nossas mulheres, nossas crianças serão por despojos. Não seria melhor para nós voltar para o Egito? E uns diziam aos outros: vamos estabelecer um chefe e vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se lançaram com o rosto em terra diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel o seguinte: a terra que atravessamos para explorar é terra excelente, e o Senhor se o Senhor se agradar de nós, Ele nos conduzirá a esta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque eles são nosso mantimento. Sua defesa foi retirada deles, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados, e a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel, a todos os filhos. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Eu o ferirei com pestes e o exterminarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: os egípcios ouvirão com a tua força, fizeste subir a este povo do meio deles, e dirão aos moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, te mostraste face a face, e que tua nuvem permanece sempre sobre eles, e que tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminares este povo como um só homem, então as nações que ouviram a tua fama diriam: por que o Senhor não pôde introduzir este povo na terra que prometera com juramento desta maneira? Ele os matou no deserto. Agora, pois, seja mostrada a grande força de meu Senhor, de acordo com a palavra que disseste. O Senhor, versículo 18, você pode ler? O Senhor é tardio na ira e grande em misericórdia, perdoa o pecado e a rebelião, mas diante dele ninguém é inocente, mas pune a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Versículo 19, perdoa, por favor, a iniquidade deste povo, conforme tua grande misericórdia, como perdoaste desde o Egito até agora. E o Senhor disse: eu perdoei conforme a tua palavra. Eu perdoei. Fala assim comigo. E Deus disse: eu perdoei conforme a tua palavra. Irmãos, Deus não tem prazer. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não é um Deus que fica com chicote na mão, cheio de ódio e raiva. Deus é um Deus de amor, amém? E quando Deus trata de nós, Ele trata para nos corrigir. E quando nós estamos em festa, quando nós estamos comemorando, é muito importante nós lembrarmos quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Misericórdia é receber de Deus aquilo que nós não merecemos.
Ele é rico em misericórdia, mas Ele não quer, Deus não quer ficar o tempo todo dando misericórdia para o homem. Deus quer se manifestar de glória em glória na vida de cada um de nós. Para isso nós precisamos ser obra dele. Precisamos permitir que Ele complete a obra. Porque o tempo vai passando, os dias vão terminando, o nosso tempo vai acabando na terra. E vai chegar a hora em que nós vamos chegar diante do Senhor e vamos nos apresentar diante dEle. E Paulo fala que nesse dia, nós não seremos julgados para condenação. Você não vai ser condenado quando comparecer diante do tribunal de Cristo, mas você vai ser julgado segundo as suas obras. Você vai receber galardão ou não. Você vai ter algo a receber ou não. Por isso que quando uma congregação, ela comemora mais um ano, ela precisa refletir isso. Ela precisa refletir. E nessa data de 15 anos, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus nos deu no início do ano. A importância de nós andarmos com Ele, aprendermos a correr. Fala assim, a correr. Você corre quando você começa a exercitar os dons espirituais. É como uma criança que corre para lá e para cá, de vez em quando leva um tombo. O Benjamin já está todo marcado. Papai aqui, foi lá na igreja. Corre para lá, corre para cá, né? E já fica todo marcado. Aí papai vai lá, sopra, papai bota remedinho. Aí o papai vai lá, bota remedinho. Aí vai. Irmão, com Deus é a mesma coisa. Nós começamos a andar com Deus, ficamos empolgados com aquilo que Ele nos dá. Ficamos maravilhados com o dom espiritual, queremos exercitar, colocar aquilo para fora e queremos fazer a obra de Deus. Esquecemos, Senhor, me perdoa, eu não tenho que fazer a sua obra, eu sou a sua obra. Eu não tenho que fazer alguma coisa por mim mesmo. Eu tenho que ver o que o Senhor está fazendo, me colocar para cooperar com aquilo que tu está fazendo. É diferente, irmãos. Se nós não entendermos, o perdão de Deus vai nos levar a isso. Primeiro eu preciso ver quem eu sou. Eu sou pecador, eu não mereço nada de Deus. Nenhum de nós merecemos coisa alguma do Senhor. E se nós caminhamos com Ele, Ele permite que nós venhamos andar com Ele. É por causa da sua infinita bondade, a sua misericórdia. Mas Ele faz isso, irmãos, com tanta alegria, que Ele não fica somente na misericórdia. Fala assim, graças a Deus, que Ele derrama da sua graça. Porque Deus não dá só misericórdia, misericórdia é socorro. Deus, Ele dá a misericórdia e fala agora, vem cá que eu vou te encher de graça. Eu vou jogar o meu rio para fluir sobre a sua vida. Vem andar comigo. E quando você correr, você vai ficar tão animado, tão entusiasmado, que você vai correr para anunciar as minhas obras na tua vida. E quando o diabo fizer o marapu, que você cair e se machucar, eu estarei lá para te levantar. Mas eu quero te ensinar um princípio. O Senhor diz assim, eu quero te ensinar a terceira coisa que você vai ter que fazer. Não basta apenas você andar com Deus, não basta você correr uma carreira com o Senhor. É necessário também que você voe. Fala assim, voar é necessário. Sabe por quê, irmãos? Você tira os pés do chão. Quando a gente voa com o Senhor, toda a terra fica na terra. E nós subimos e começamos a entrar em dimensão espiritual com Deus. Onde nada mais é importante, nada mais te prende. Você está totalmente desprendido de coisas, desprendido de circunstância, desprendido de sonhos, desprendido de qualquer coisa. Você está voando com o Senhor está olhando e mostrando para você, olha filho, olha só, está vendo isso aqui, ó? Está vendo isso aqui, ó? Está vendo assim, ó? Viu isso aqui, filho? Ó, isso aqui, filho, ó, eu estou sarando isso, está vendo isso aqui? Corrige isso, ó, não, volta lá, corrige isso aqui, faz isso aquilo ali. Aí quando você termina aquele voo panorâmico com Deus, Deus te mostrou tudo, você volta para a terra, você começa a andar com Deus de novo, correr, e sempre vai ter que voar, para que você não fique sobrecarregado de todos os ataques malignos a qual nós enfrentamos na terra. Por isso a dinâmica do andar, correr e voar, ela tem que se repetir na tua vida sempre, amém? Sempre.
se você não voa com Deus, você só anda. Tem gente que só anda. Ei, andar cansa. Fala assim para o teu irmão: ei, andar cansa. Irmãos, andar cansa. Vai para o Jequitinhonha, tu vai ver o que é andar, se não viu. Eu andei com jovens lá, que jovem ficava agarrando o pastor tem que carregar. E aí eu tinha que correr, para ele poder não conseguir me pegar, lembra? Não me pegar. Por quê? Porque queria andar, o pastor tinha que ajudar ele a andar. Peraí, se eu for te ajudar a andar, eu não vou conseguir chegar onde tem que chegar, andar 7, 8, 10 quilômetros a pé. Então, andar cansa. Ei, andar cansa. Mas quando você aprende a andar, em dado momento você vai ter que correr. Por que correr? Porque é urgente algumas coisas que Deus quer fazer, amém? Tem coisas que é urgente que Deus quer fazer, e se você não correr, ficar o tempo todo só andando, você vai cansar e não vai chegar onde Deus quer. Então é necessário correr também na sua caminhada com o Senhor, e não pode ficar só andando e correndo, porque você não vai aguentar. A Bíblia diz que Deus é aquele que renova as nossas forças, amém? Ele levanta o cansado, ele conserta as juntas, ele dá o refrigério, ele cura, ele restaura. Isso só pode acontecer quando você voa, quando você vai e você começa na dimensão com Deus. E todas as vezes que você voa com Deus, quando você pisa na terra de novo, você está mais humilde. Fala assim, mais humilde, mais humilde. Toda vez que você estiver com Deus, você está mais humilde. É impossível, a Bíblia diz que é impossível o homem não se quebrantar diante do amor de Deus, dentro da presença de Deus. Então, se você quiser continuar andando com Deus, começamos uma festividade de 15 anos, para você andar, correr porque é necessário. Tem coisas que é urgente, tem coisas que já era para ter acontecido na tua vida e ainda não aconteceu. Não espere completar 16 anos para você se apresentar diante do Senhor. Levante o voo, comece a falar com Ele, interaja com Ele. Você tem acesso a Ele, amém? Você tem acesso a Ele. Congregue. Você nunca vai ser igreja sozinho, amém? Você precisa do teu irmão. Pastor Antônio Pedro pregou 2 mensagens sobre voltar ao primeiro amor, lembra? Então é importante que você congregue, porque você precisa do teu irmão. Ele é diferente de você, mas ele é tão importante quanto você para o Senhor. Deus ama você, mas Deus também ama ele. E você vai precisar, muitas vezes, olhar para ele e vai ter que aguentar, tratar daquilo que o faz rejeitá-lo. Porque Deus o ama da mesma forma que ama você. Por isso que ele diz que amarás o teu próximo. Se você tem mentalidade de gafanhoto, coitado do teu próximo. Teu próximo vai ser o quê? Vai ser um outro inseto pior do que um gafanhoto. Então, não tenha mentalidade de gafanhoto. Tenha mentalidade de pessoas que verdadeiramente vão vencer. Porque o nosso Deus, ele não olha o tempo da nossa ignorância. Deus é um Deus que perdoa, um Deus que restaura. Agora, é importante nós entendermos uma outra coisa. Todas as vezes, irmãos, que nós fazemos as nossas escolhas da nossa vida, vai nascer alguma coisa. Deus te perdoa, mas aquilo que você plantou, a Bíblia diz que você também vai, não tem como. A lei da semeadura. Plantou, vai colher. Deus te perdoa, ou seja, Ele traz de volta para um relacionamento com Ele, para que você vença, supere os frutos do qual você plantou e você passou a colher, e que serão frutos desagradáveis. Deus vai te abençoar de tal forma que aqueles frutos vão fazer você crescer, vai fazer você voar diante do Senhor de uma tal forma, porque você vai se relacionar com Ele. Então a minha oração nessa comemoração de 15 anos, é que você possa refletir, é que você possa continuar andando com o Senhor, caminhando com Ele, e você possa aceitar a proposta de Deus, da carreira que Ele estabeleceu para a tua vida. Há um dom espiritual na tua vida, há um dom espiritual na tua vida, e se você não manifestar Ele, você não vai conseguir correr. Consequentemente, quem não corre não consegue voar, vai ter dificuldade, porque o avião
para ele levantar voo, ele tem que pegar velocidade. Ele tem que correr. E quando ele corre, ele tira as rodas do chão. Aí pronto. Ele entra numa nova dimensão. Assim também, irmãos, são as águias. Ninguém consegue, nenhuma outra ave consegue voar na altura da águia. E a Bíblia nos compara como águia, amém? A Bíblia diz que nós somos como águia. Então não seja uma andorinha que fica voando rasinho, dê voos longos com o Senhor. A Bíblia fala exatamente sobre isso. Eu quero orar com você e eu quero perguntar para você, qual é a resposta que você quer dar com Deus? Se tem alguma coisa durante essa caminhada dos 15 anos que nós comemoramos e que Deus tem nos dado tantas e tantas oportunidades, tantos momentos maravilhosos, tantas coisas já aconteceram na tua casa, na tua família, e que você hoje deveria colocar diante do Senhor. Eu queria desafiar você isso. Feche os seus olhos.